Dá um prazer especial quando a gente vê os militantes jornalistas da Globo tendo que admitir ao vivo que é Bolsonaro quem pauta a política no Brasil e são os apoiadores do Bolsonaro quem dominam as redes sociais. E não só isso, admitindo também a fraqueza de um governo que precisa do STF para levar adiante as suas vontades, as suas pautas, porque é um governo sem povo e sem Congresso. E o gosto especial ainda, num dia depois que a Globo zomba da cirurgia do Bolsonaro, com aquela ínfame postagem dizendo que o intestino do Bolsonaro se adianta e já está preso. Ridículos! Mas aqui você vai ver o pessoalzinho da Globo, os mesmos que torceram, fizeram tudo pro Lula chegar na presidência, tendo que admitir a magnitude e a importância do Bolsonaro na política brasileira. A turma que está mobilizada para aprovar o projeto de anistia é quem tem o engajamento. Sim. É quem coloca a gente para discutir, seja nas redes sociais, seja consegue arrastar a gente para as ruas. Sim. Então, assim, eles fazem barulho, eles são muito bem-sucedidos nisso. Não vou dizer nem tanto que é o povo da anistia, não. É o povo de bem do Brasil que percebe que essa injustiça tem que ser desfeita. Então, é por isso que eles abraçam essa causa. E tem uma dificuldade do governo também de impor a pauta na discussão política. O Bolsonaro é um ex-presidente em exercício. Do ponto de vista de discussão política, ele é um ex-presidente em exercício. Olha só, cara, tendo que admitir que é o Bolsonaro quem pauta a política do Brasil. Ele que pauta o país. Ele é um ex-presidente em exercício. Ele é um ex-presidente em exercício. Então, hoje, discute-se o que o Bolsonaro quer. Exatamente. O Bolsonaro continua pautando. Se discute o que o Bolsonaro quer. Sabe por quê? Porque o povo presta atenção no Bolsonaro, já que ele tem a maioria, uma parte do apoio da população, e não do Lula, que está na cadeira presidencial. Mas calma que tem mais, vamos lá. Toda vez que o governo ele se sente emparedado, ele recorre ao Supremo. Só que isso escancara essa fragilidade política dele no Congresso. Então, assim, claro, o Supremo, se for provocado, ele vai agir para um lado ou para o outro, vai decidir lá de acordo com a cabeça de cada cabeça uma sentença. Mas, fora isso, e a política? Cadê a política? Não tem mais política, porque se a solução do governo virar pelas mãos de um ministro ou pelo plenário ou pela turma, então ele acha que não precisa mais resolver nada com o Congresso Nacional. Mas finalmente alguém da Globo entendendo o que aconteceu. Agora eu te pergunto, isso é democracia? Um governo que não tem Congresso, não tem povo, decide tudo na canetada com pessoas que não tiveram nenhum voto. Aí eu pergunto, isso é democracia? Mas isso foi claramente uma opção do Lula. Perfeito. Quando ele se viu abandonado pelo Congresso, ele começou a se aproximar do Supremo e até fazia almoços, né? Uma coisa meio promíscua, mas era claramente para ter um suporte. Eu acho que eles são tão burros que eles não estão percebendo. Eles estão fazendo aí a definição de uma coisa que se chama ditadura do judiciário. Eles estão definindo a ditadura do judiciário e ainda saem em defesa disso. E ele tinha perdido no Congresso. Hoje eu ouvi isso que eu estou falando, Valdo, de um ministro da Corte que estava, mais uma vez, olhando, observando e relatando esse ambiente de que, também de pressão e de desgaste para a Corte, porque, obviamente, a Corte precisa se posicionar quando provocada, só que é provocada para tudo e, geralmente, pela base aliada, e depois, como eu digo aqui o tempo todo, depois eles reclamam, interferência. Sei, mas, assim, eles também não costuram, não articulam base, não tem base. Então, peraí, a culpa é do governo que não consegue articular com o Congresso e aí provoca o STF, que cria uma crise institucional, uma ditadura do judiciário? A culpa não é do judiciário, não, que não respeita os seus limites. O governo Lula não tem base. Não tem base. Essa base aliada que está aí é uma base hoje que pinta e borda para cima do governo Lula. Pinta e borda. Pinta e borda para cima do governo Lula. Deixa eu explicar. É uma base que percebeu que o Lula tem uma rejeição gigantesca, não vai ser reeleito, tem que se afastar dessa pessoa, porque quem fica próximo a ele não vai ser reeleito também. Então é uma base que está lutando pela sobrevivência. E a sobrevivência de hoje, política, é se afastar do Lula. Essa é a percepção em Brasília. Quanto mais longe do Lula, melhor você tem, mais chance você tem de ser reeleito. E na balança entre cargos, dinheiro, emenda e ministérios, sai melhor, é melhor estar longe sem ter nada disso, do que se aproximar desse governo, porque esse governo é um desesperado se afogando, né? Tem que se ficar longe de um desesperado que está se afogando. Mas, como eu disse, aí a Rede Globo admitindo várias coisas. O governo Lula fracassou, não tem base,
precisa do STF para governar e quem pauta a política no Brasil é Bolsonaro. Bom, e eles nem perceberam que ao longo desses vídeos, né, dessas falas, eles defendem uma ditadura do judiciário. Um abraço.